Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Na verdade, este é o primeiro podcast de 2024 do CPCast. Neste ano, nós pretendemos fazer encontros, pelo menos quinzenais, com pessoas que foram aprovadas, com professores, com gente que vive a realidade do concurso, com concurseiros, para a gente poder entender como anda a vida de quem está estudando, de quem estudou, e de quem leciona para quem estuda para concurso público. Como estudar, para que estudar, quando estudar e como ser aprovado. Seja muito bem-vindo ao CPCast. Hoje eu recebo aqui comigo o Gessé Leal. O Gessé foi aprovado em diversos concursos públicos, né? Alguns a gente vai conversar sobre isso. Ele é pai, ele é empreendedor, então a vida não foi tão simples para ele conseguir essa aprovação. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Gessé, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer vir aqui, ter essa conversa contigo, você que foi uma inspiração também, e estou muito feliz de estar aqui para bater um papo a respeito dessa caminhada tão árdua que todos nós temos que passar até chegar no tão desejado presente, que é a aprovação. Gessé, me fala uma coisa, me conta um pouquinho da sua história. Você fez faculdade de Direito onde? Eu me formei na PUC, Goiás. De Goiás. Sim. Meu período de faculdade vai de 2005 a 2010. Em 2011 eu consigo a carteira do OAB. Eu me formo em 11 de agosto de 2010, dia do advogado, e coincidentemente 11 de agosto de 2011, a minha cerimônia de entrega da carteira da ordem. Você não pensou em advogar? Eu advoguei. De 2011 a 2019, eu atuei como advogado, primeiramente como associado, e posteriormente eu ingressei em sociedade com colegas, que durou por volta de 7 anos. E aí, quando eu cheguei em 2018, Samir, apesar de gostar de advogar, sempre gostei de advogar, atuei em diversos ramos, eu não me especializei em uma única área, então atuei em trabalhista, civil, família, criminal, e gostava de atuar em todas elas. Mas talvez por isso também eu não tenha conseguido um retorno econômico tão bom. E eu me lembro que ali em meados de 2018 eu comecei a frequentar uma escola chamada Fazenda Freudiana, porque apesar de gostar de advogar, eu estava meio perdido na profissão, e a minha mãe é psicóloga, e eu sempre tive um gosto pela psicanálise, pela psicologia. Comecei a frequentar a Fazenda Freudiana, onde haviam várias pessoas de vários ramos, não só da psicologia, mas também pessoas do direito, que se encontravam para debater. E eu comentei, falei assim: mãe, eu acho que eu pretendo fazer curso para me tornar psicanalista. Mas depois eu refleti bem e percebi que, na verdade, eu estava evitando o concurso público. Uma espécie de medo de talvez não alcançar o sucesso. E aí foi quando eu recobrei o equilíbrio ali emocional e decidi sim partir para esse desafio. Perfeito. Então você você não pensava em prestar concurso então quando você se formou, né? De forma alguma. Você pensou em advogar, foi advogar e não deu tão certo do ponto de vista financeiro a advocacia. Financeiramente. Depois de alguns anos você passou a se questionar se seria aquele caminho ou não seria. E aí uma das razões para que isso não fosse bem sucedido, pelo que você está me dizendo, eu simplesmente fazia de tudo. Sim. E talvez isso tenha explicado. Então eu fazia trabalhista, criminal, civil. Sim. Quer dizer, isso é um leque gigantesco, né? Eu brinco, por exemplo, eu sou um ignorante em direito do trabalho, porque é um ramo do direito muito distinto dos demais para quem segue um determinado caminho. Então, eu quero prestar magistratura estadual.
não vou estudar direito do trabalho, nem processo do trabalho, de maneira que a única coisa que eu me recordo é composição do TST, que eu acho que são 27 ministros, se eu não estiver enganado. Mas é só isso, meus conhecimentos param por aí em direito do trabalho. Se eu não estiver errado, são 27 ministros. E aí, porque é um ramo do direito muito distinto, muito diferente. Por isso você, quando for procurar um advogado trabalhista, procure um advogado trabalhista, vai ser melhor. E aí você decide que vai estudar para concurso público. Quando você decide que vai estudar para concurso público, você primeiro precisa enfrentar um medo. Sim. De início, Você tem quantos anos? Eu tenho 36. Então, quando você decidiu, foi em 2000, a gente está em 2024, então, uns 5 anos, você tem 35? Eu tenho 36, tinha... Então, você tinha 31. 30, 31. Mas essa questão de abordar tantos ramos do direito, também, de forma inconsciente, creio que fosse uma forma que eu buscava de me preparar para, talvez, ingressando em alguma carreira jurídica, eu tivesse noção de todas essas áreas, ainda que eu não viesse a atuar. E eu sou apaixonado pelo direito, sempre gostei de trabalhar com o processo, e tanto na advocacia como em qualquer outra área que eu viesse a atuar, eu tinha essa visão romântica de conhecer o direito de forma inteira. Mas quando passei a estudar para concurso, eu procurei auxílio, né? Procurei entender como funcionava melhor. Inclusive a CP Iuris foi uma das minhas ajudas, dos meus estímulos e de como estudar. E aí eu percebi que eu precisava trilhar um caminho mais direto, o que foi muito bom, que fez acelerar bastante o meu trajeto. Então, em 2019, depois de um ano, eu já vinha chegando em segundas fases de magistratura e certamente com o auxílio de cursos jurídicos. Por isso eu acho tão importante, quando a pessoa inicia nessa trajetória, ela buscar sim um auxílio de profissionais. Não, claro. Eu quero voltar só no momento anterior, seu início, então foi muito bem sucedido, que é o do medo. Sim. Porque você tinha medo de estudar e não passar? Samer, é engraçado. Eu tenho aquele senso, eu não diria senso comum, mas há um termo pejorativo para servidor público. E na faculdade, de certa forma, eu tinha um pouco desse preconceito de que eu serei advogado, não serei servidor ou membro, uma ignorância mesmo, de que servidor público apenas se aproveita do Estado. E isso, de certa forma, mascarava a minha intenção lá no meu íntimo de vir a ser um membro de alguma instituição, do judiciário, de alguma função essencial. Então, eu creio que fosse sim um medo, apesar de que foi importante também passar pela advocacia. Mas existe o medo de você iniciar um caminho. Imagina, depois de, 7, 8 anos, você não conseguir, não alcançar e de repente dizer, desisto. Então, é complicado, é muito difícil. Você inicia um trajeto, é como se não tivesse volta. Ou você alcança o sucesso, ou você vai se sentir um fracassado. Talvez não. A vida não é tão simples, mas existe o medo do fracasso. Existe o medo do fracasso e, no seu caso específico, você vinha de 7 anos de advocacia que não trouxeram o resultado que você esperava. Então, economicamente. Sim. Estou falando em termos econômicos. Então, 7 anos que não trouxeram o resultado que você esperava. E aí você diz, gente, não é para mim esse negócio. Eu preciso me encontrar em outra área, que seja fora do direito, como a psicanálise, que seja dentro do direito, como um concurso público. De maneira que,
quando você decide prestar concurso público, você está diante de um recomeço. Sim. E aí, quando a gente recomeça, se a gente se frustra, a gente tem muito medo da frustração, porque aí seria uma segunda frustração. Sim. É a segunda vez que eu tento alguma coisa na minha vida e que não dá certo. E eu chamo isso de a síndrome do eterno começo. Não foi o seu caso, mas eu vejo pessoas formadas que elas fazem assim. Elas se formaram em direito. Então, elas se dedicam durante 3 anos à advocacia. Não colhem fruto, porque a advocacia, 3 anos é muito pouco tempo, enfim, em regra não colhem fruto. Aí ela fala, não, advogado não serve, está saturado o mercado, não dá, etc. Então agora eu vou estudar para o concurso público, que é muito melhor. Ela estuda 3 anos para o concurso. A magistratura, Ministério Público, Procuradoria, não passa. Aí, delegado, não passa. Ela fala, não, o problema é a banca. Hoje em dia é muito injusto, tal, é um decoreba, é muito triste essa vida. E você chega na segunda fase, tem que saber o entendimento do examinador, né? Que absurdo isso, tal, beleza. O negócio é empreender. Então ela decide empreender, então 3 anos ela empreende. 3 anos ela não dá conta, o negócio não vira. O negócio é que a carga tributária no Brasil é muito complexa, e muito grande, e as leis trabalhistas são muito complexas. O Brasil não serve para empreender, então eu vou para os Estados Unidos. Então ela fica 3 anos nos Estados Unidos e ela descobre que lá não tem fim de semana, não tem descanso, não tem nada, né? Depois de 3 anos ela volta e fala, não, agora eu quero saber, eu vou advogar. Então é a síndrome do eterno começo. Você pega os últimos 15 anos da pessoa, ela sempre está começando. Por quê? Porque no meio do caminho você tem um vale. Então você começou em 2019, a gente está em 2024, agora você passou, quer dizer, agora você vai tomar posse. E ainda que você tenha alcançado 1 ano depois aprovações na primeira fase, a aprovação de fato e a posse de fato virá em 2024, ou seja, 5 anos depois da tomada de sua decisão. É importante dizer isso para as pessoas entenderem que o caminho é longo, o caminho traz vales, e quando você decide o caminho, de certa forma, é incerto. E é difícil. Você não sabe o que vai acontecer. Não adianta maquiar, não é fácil. Você precisa sim se dedicar, precisa fazer renúncias. Você vai magoar pessoas muito próximas de você. Eu tenho esposa, eu tenho 2 filhas. Então, às vezes sua esposa quer ir a um aniversário e você simplesmente... Você magoou a sua esposa? Certamente. Agora é o momento de você pedir perdão. Certo. Quer olhar para essa câmera? Perdão, amor. Perdão por todos os momentos em que nós tivemos que abdicar. Mas você também me acompanhou durante todo esse tempo. É lógico que nós ficamos tristes, né? Mas o importante é saber que há um projeto maior. Então eu agradeço também pela companhia. E ela está aqui hoje no estúdio acompanhando também a gravação. Então, há momentos em que você vai dizer não. Há momentos em que seu pai e sua mãe estão ao seu lado e você não pode tirar 30, 40 minutos para conversar, para bater um papo com eles. Eles estão na sala, você está no quarto estudando. E o tempo passa. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Mas eu tive que ser resoluto e pensar, esse tempo que eu estou perdendo agora, eu vou ganhar com qualidade mais adiante. Então, vou aproveitar com mais qualidade, com mais intensidade, quando eu alcançar o meu porto seguro. Tem muita gente que passa horas a fio. Então, ou você encara o estudo como um trabalho, e isso é difícil. Eu me sinto privilegiado. Quando eu viajava para fazer concurso, sentava com colegas em algum restaurante, em algum bar, e eu dizia, como nós somos privilegiados de poder viajar para fazer prova, de poder nos dedicar a fazer provas. Tem gente que consegue aprovação, mesmo trabalhando 8, 12 horas por dia, mas há um sacrifício enorme. E muitas das vezes isso não é visto, porque é muito solitário. Então, você sabe, não é fácil, não é fácil. Exige renúncia, e eu me lembro de um texto que você publicou.
qual o preço que você quer pagar para alcançar o seu sonho. Não me lembro se foi mais ou menos nessas palavras, mas o preço é alto e é desse jeito. O preço é alto e o preço, eu digo que é personalíssimo. É como se houvesse uma banca dos sonhos, eu digo isso, e você chega para comprar o seu. E a moeda é tempo. Exato. Então você chega até a pessoa que está no balcão do tempo, do balcão dos sonhos, e diz assim: me dê um cargo de juiz aí. Aí ele olha para você e diz: olha, custa 5 anos. Às vezes, como é que custa 5 anos se o João saiu há pouco aqui com esse cargo, pagou 3 anos por ele? Diz, ó, é personalizado. Para cada pessoa é um preço. Mas isso é injustiça? Não, não é injustiça. Isso é personalização. Você vai entender isso ao longo da história da sua vida, etc. Então, na banca dos sonhos, a moeda é tempo e o vendedor cobra de cada um como ele deseja. Isso. Então, é mais ou menos isso. E aí, esse é o texto. É mais do que isso. Eu brinco que você ser aprovado no concurso público é subir escadas. Então, você está no térreo, você não tem chance de passar em nada. Você não estudar nada. Passar em nada. Não adianta. Aí a pessoa estudou ali, está estudando 1 ano. Tal. Então, ela vai subir nos degraus. Quando ela chega no 2º andar, quer dizer, agora ela está competindo. Porque no 2º andar estão as portas. TJ Paraná, TJ Rio Grande do Sul, TJ DFT, TJ Goiás, TJ Minas Gerais, Ministério Público de Goiás, Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria de Público, Delegado. Então, todas as portas estão no 2º andar. Enquanto você está no 1º andar, você pode fazer o que você não vai passar. Você tem que subir esses degraus que são compostos por livro, tempo, estudo, né? Subiu. Sim. Chegou no 2º andar, você recebe uma chave. Só que a chave não diz de que porta é. Aí, meu amigo, você tem que ir tentando. Às vezes, seu sonho é que essa chave abra a porta do Tribunal de Justiça de Goiás. Mas ela não abre. Você chega lá e... Então, quando você abre a porta, quando você abre a porta, abre o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Espírito Santo. Ou seja, eu fui na loja dos sonhos. O vendedor me disse, ó, tá certo, no seu caso são 5 anos. Eu disse, não, mas o meu sonho é Tribunal de Justiça de Goiás. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. O seu sonho é ser juiz. Onde vai ser, você não tem esse direito de escolher. Pode ser lá, pode não ser lá. Você está disposto a esse tempo? Aí o sujeito fala, rapaz, ainda tem essa. Ainda é possível que lá na frente seja em outro lugar. Faz parte da vida. Sim. E às vezes acontecem coisas que não tem explicação. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi a 5ª vez que eu estive em uma 2ª fase. Ainda aguardo o resultado. E não passei nas anteriores. E eu costumo dizer, eu não passei como poderia ter passado. Para cartório, onde eu fui aprovado em Santa Catarina, foi a 2ª prova que eu fiz, com menos de 1 ano de estudo, lógico, para a primeira fase. E surpreendentemente, nesse concurso para cartório, foi onde eu primeiro fui aprovado. Ou seja, não que seja mais fácil que um concurso para juiz, tem pessoas que passam para juiz, depois fazem para cartório, não passam. Posteriormente, fui aprovado para defensor público do Mato Grosso do Sul. Então é importante, se você não quer um cargo específico, a não ser que você queira um cargo específico, mas você fazer provas para carreiras que você entenda que possui uma certa afinidade. Isso foi o meu caso na defensoria. Eu costumo dizer que eu sempre fui um advogado, um defensor privado durante a minha época de advocacia, porque eu gostava de ajudar, eu me sentia bem, com a diferença de que eu não recebia do Estado. E no cartório, a mesma coisa, eu vejo a possibilidade de ajudar pessoas, de resolver problemas práticos. Então eu vejo a advocacia como uma escola, foi uma escola para mim. É legal você falar isso, porque às vezes a pessoa se culpa
por não ter clara qual a carreira jurídica que ela quer seguir. Então ela diz assim, gente, eu não sei se eu quero ser juiz, promotor, defensor, delegado, tabelião, eu não sei se eu quero ser procurador. Então, não é possível ter alguma coisa errada em mim, eu tenho que decidir. Às vezes não. Às vezes você vai ser feliz qualquer que seja a carreira jurídica, você quer uma realização profissional. Então, assim, se eu for promotor de justiça, eu vou ser feliz. E se eu for defensor público, eu vou ser feliz. Por quê? Porque eu vou ter realização profissional, eu vou exercer o direito no meu cotidiano em alto nível, vou ter independência funcional, então vou ter uma carreira muito bonita para trilhar e eu também vou poder me dedicar a estudos, fazer mestrado, doutorado, poder me dedicar à família, ou seja, a profissão como uma parte da vida, mas não como a vida no todo. É bom a pessoa tirar esse peso das costas e é possível você estudando para ser aprovado para outro. Certamente, né? Certamente. E eu sempre enxerguei o direito como um todo. Eu não vejo que eu sendo defensor público, eu não poderia exercer a função do Ministério Público. Porque onde quer que eu esteja, o meu papel é fazer com que o direito faça valer. Então, eu não acredito em... Claro que existem perfis, mas eu não creio que pessoas que se sentem aptas a atuar como Ministério Público, como promotor de justiça, não pudessem fazer um bom trabalho como defensor público ou como magistrado. Eu me enxergo o direito como um todo. Perfeito. Agora vamos lá. Quando você decide estudar e você decide parar de advogar, e aí você, entre essa decisão e a sua aprovação agora, quer dizer, são 5 anos até a posse, vamos colocar assim, grosso modo. Só fala para o pessoal aí quais concursos que você foi aprovado. Para função notarial e registral de Santa Catarina. Esse concurso teve edital lançado em 2020. Ele foi suspenso e então veio a pandemia e como não houve lançamento de edital ali a partir de 2020, 2021, foi quando eu vi que relançaram esse edital e eu vi a oportunidade de fazer esse concurso de Santa Catarina. E o de defensor público do Mato Grosso do Sul, se não me engano, é edital de 2021. Foram esses 2 concursos. Perfeito. Mas entre a sua decisão de estudar e a sua aprovação, houve um lapso temporal em que você não advogou. Como é que você se sustentou nesse período? Explica pra gente aí. Bom, nós temos uma rede de apoio, graças a Deus, felizmente, meus pais sempre me apoiaram. Meu pai atua como empresário, ele e minha madrasta possuem um complexo esportivo e nesse complexo esportivo eu trabalho durante a tarde até o final da noite. É onde eu retiro o sustento da minha família. E por outro lado, a minha mãe também sempre me deu todo o suporte. São muitos gastos com viagem, então, sinceramente, mesmo trabalhando, ainda assim, caso você não tenha o privilégio de possuir uma rede de apoio, talvez você não consiga desbravar. Então, aproveito aqui o momento, inclusive, para agradecer muito aos meus pais, à minha mãe, ao meu pai, a todos os familiares que sempre me apoiaram. E nesse centro esportivo que nós temos, eu chego às 6 da tarde e fico até às 11 da noite. E lá eu realmente atendo no balcão. Eu fico no balcão vendo bebida, vendo água, skinny, enfim, o pessoal termina de jogar, eles pagam para mim. E nesse meio tempo, lá também eu estou estudando. Eu levo meu computador, meu tablet e lá fico estudando. E aí vem mais uma questão complicada, porque muitos dos que estudam para o concurso não gostam de dizer, de deixar público que estão estudando, porque daí vem as perguntas, vem a curiosidade. E ali, nesse espaço em que eu trabalho, era impossível eu ficar ali, esse tipo de
de pergunta, porque ali temos clientes que jogam há muitos anos. Então me vêm todos os dias com o livro aberto, com o computador e sempre me perguntando assim, você estuda para concurso? E eu não escondi isso, não estudo. E aí passam 1, 2, 3, 4 anos, aquelas pessoas me vendo ali no balcão estudando. Poxa, mas esse cara não passa, esse cara estuda e não passa. Então tem essa questão. Mas eu resolvi que encararia isso como um desafio público mesmo. E isso até me trouxe mais forças para que eu tentasse sempre ultrapassar as barreiras para vencer mesmo esse orgulho. Claro. E dizer, olha, não, alcancei. Então, são dificuldades, mas eu acho que quanto mais dificuldades, mais força, mais energia você precisa, você demanda para você superar esse obstáculo. Então você trabalha de 18 a 23, todos os dias basicamente, e quando você tá lá, o sujeito foi lá, reservou a quadra, foi jogar, nesse intervalo enquanto eles estão jogando, você se senta e fica estudando. Quando eles saem, você vende a bebida, vende o salgado e cobra pelo uso da quadra, etc. E antes das 18, eu preciso atender as pessoas que procuram por horário via WhatsApp. Ah, tá. Aí você consegue trabalhar de casa. Sim. E aí eu preciso ter uma certa diligência quanto ao celular. Uhum. Eu tenho horários para responder. Porque eu creio que seja uma grande dificuldade para quem estuda também a questão das redes sociais. Eu preciso me policiar e não ficar a todo momento abrindo o celular. Então... Tá, a gente já vai chegar nisso aí que eu quero saber. No meio do caminho, você teve quando você decidiu estudar, você não tinha filhos? Não, em 2018 eu não estava com a Gabriela e também não tinha filhos. Tá. E de lá pra cá você teve duas filhas. Duas filhas. Como é que, quando veio a notícia, ela tá grávida e você tá estudando para concurso, o que você pensou? Summer, sinceramente eu pensei que dificultaria bastante. Uma coisa é você não ter filhos e estudar, outra coisa é você estudar com filhos. Porque mesmo que você possua uma rede de apoio, vai demandar atenção. Isso aí é impossível. Mas felizmente eu e a Gabriela sempre tivemos muito apoio dos nossos familiares. Então isso ajudou muito. Os nossos familiares, quando precisamos, ficam com as nossas filhas. E por outro lado, apesar de ser uma responsabilidade a mais, também é uma inspiração a mais, é uma força a mais. Você tem um objetivo reforçado ali de conseguir alcançar para que você possa pagar a escola para suas filhas, você consiga dar uma vida melhor. Então, ao mesmo tempo que é um desafio ainda maior, mas eu creio que também você consegue retirar mais forças e mais energia em razão do amor que você sente por aqueles seres. Então, não é fácil, mas eu creio que as dificuldades todos têm de várias naturezas. Eu não sei atualmente, olhando para trás, se caso eu não tivesse filhas, se eu alcançaria a aprovação antes. Talvez não. No final das contas, em razão desse privilégio de contar com uma rede de apoio, isso não foi um obstáculo. E a Gabriela também, que é a minha esposa e mãe das minhas filhas, sempre me apoiou muito, sempre foi companheira quanto a isso. Então, e ela, apesar de trabalhar também, ela chega em casa, cuida das meninas, até porque eu fico das 18 às 23. Então, aquele período da noite eu não estou em casa. Então, é uma parceria, Se você tem essa rede de apoio, faz toda a diferença. Você, em algum momento, enquanto estava estudando, achou que não seria aprovado? Não. Isso não aconteceu? Não. Inclusive, ontem eu estava correndo, estava fazendo exercício, voltei a fazer exercícios agora,
e abri o meu Facebook e vi um story de 4 anos atrás. Era uma foto de um material da CPUs, inclusive, um PDF, e eu escrevi naquele story assim, menos um dia para a grande festa, porque eu tinha certeza que aquilo era um dia a menos do resultado que eu alcançaria. Então, essa fé que você tinha na aprovação, é uma fé mesmo? Como... Summer, eu tenho fé em Deus. Eu creio que eu já recebi alguns sinais, Perfeito. mas também aliado à minha disciplina. Sim, claro, claro. Com o meu desempenho ao longo do tempo, eu percebia que uma hora ou outra eu alcançaria a aprovação. Eu sabia que viriam outros tropeços. Ao todo foram 44 provas. E eu fazia para quase todas as carreiras. MP, delegado de polícia, defensoria, magistratura. Às vezes algumas fugiam um pouco ali da carreira jurídica. Mas ao todo foram 44 provas. Isso é muito legal de falar, né? 44 provas. Mas eu sabia que uma hora eu chegaria. Só não chegaria se eu desistisse. Mas eu tinha certeza que uma hora eu seria aprovado. Mesmo que demorasse 10 anos. Mas eu sei que uma hora chegaria. Isso é muito legal porque dá força para continuar. Você estava falando sobre rede social, como é que você se policiava ou tinha que se policiar. Como é que funcionava? Como é que você tem essa dependência? Não tem? Como é que você se policiava para não perder tempo na rede social? Primeiro, eu só mantive o Facebook. Eu não aderi ao Instagram. O que é muito ruim, viu? Vocês podem aderir ao Instagram. Futuramente eu vou aderir, sim. Eu fiquei apenas no Facebook e também eu não ativo notificações no celular. Seja de WhatsApp. Às vezes o pessoal até fica bravo comigo. Poxa, eu te liguei pelo WhatsApp, você não viu. Te mandei mensagem. Mas eu só mesmo naqueles momentos que eu já deixo reservado para ver se alguém mandou alguma mensagem. Então é dessa forma. Eu coloco de lado, mesmo as mensagens solicitando horários no meu trabalho. Às vezes eu até pesquisando alguma coisa, vejo que chegou uma mensagem, olha, agora não, daqui uma hora é que eu vou responder essa mensagem. Então, eu resolvi dessa forma, estabelecendo horários, momentos do dia para poder responder mensagens. Após o almoço, entro no Facebook, vejo alguma coisa nova, bem rapidinho, depois eu... Sabe que, em relação ao WhatsApp, eu resolvi da seguinte forma. Eu atualizo o WhatsApp uma vez por dia. Depois, se houver uma urgência, porque é claro, você olha, só de olhar você sabe se é uma trivialidade, se é uma urgência. Mas eu atualizo uma vez por dia. Então, isso vai custar de mim, talvez, entre 30 minutos e 1 hora. É tempo, porque eu trabalho pelo WhatsApp. Então, eu vou entrar ali, eu vou começar a responder. E o duro quando você para responder o WhatsApp é que, muitas vezes, a conversa não se esgota no aplicativo. Não, precisa pagar alguma coisa. Então, você tem que sair do aplicativo, vai lá no aplicativo do banco, paga, pega o comprovante, manda para a pessoa. Nesse intervalo de tempo, até que você digitou o valor, digitou a senha, fez o login no banco, etc. Já recebeu mais umas 3 mensagens. Falou, meu Deus, não vai baixar esse negócio. Exato. Não, precisa enviar o documento tal, então você tem que entrar, achar o documento. Analisa esse texto para mim e aí você fica. E às vezes é um textão, enfim. Às vezes a pessoa apenas diz assim, bom dia. Aí não dá. Tem esperando que você responda bom dia para ir, então ela... tem um amigo meu que disse, pelo amor de Deus, eu não vou responder bom dia. É educação. Mas já tem que informar. Mas nós precisamos realmente bom dia, aqui é fulano de tal, tô precisando disso, disso. Pelo menos pra você saber do que se trata. Porque senão a conversa não acaba, como você disse. Então eu fiz isso. E eu assisti a uma entrevista do Yuval Harari no Roda Viva, que ele diz o seguinte, que ele não tem celular. Ele não tem celular. Nada. Então, meu marido é que tem um celular e ele tem um celular e ele me avisa das coisas. Eu não tenho celular. E aí ele vai dizer, é que
é o ápice, segundo ele, é o ápice da importância você não ter um aparelho celular. Você não ter Com certeza. um iPhone. Quer dizer, eu não posso me dar esse luxo. Nem eu. Mas ele disse, eu não tenho. Quem quiser me achar, pode mandar um e-mail. Quando eu abrir o meu computador, eu vou mandar um e-mail. Sim. Esse cara, quando chega em casa, você não fica com a tela do computador aberta o tempo todo. Você desliga o computador. Então, quando ele fechou o computador, ele voltou para 1990. Isso é liberdade. Que isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque não é só perder tempo na rede social. Se isso for entretenimento, talvez seja a hora do seu entretenimento. As pessoas perdiam tempo na televisão. Isso. As pessoas se sentavam e ficavam assistindo novela das 6, começava das 6, e eu era noveleiro até os 16 anos. Eu também. Então, eu assisti muita novela. Então eu começava em Malhação. Então era Malhação, depois tinha novela das 6, depois tinha um jornal local. Aí o jornal local pulava, que eu achava muito chato. Aí eu ia comer alguma coisa. Depois tinha o Jornal Nacional. Aí depois tinha a novela das 9. Você pegou muita novela boa. Teve uma época boa. Malhação. Rei do Gado. Rei do Gado, mas eu vou te dizer quais das quais eu me recordo. Mas a gente como Cobras e Lagartos. Cobras lá. Chocolate. Você gostava das pimenta. novelas das 7, Sam? Eu gostei. Não, mas assistia das 9 também. As das 7 eu não gostava muito. Eu assistia todas. Aí Crave a Rosa. E depois, Laços de Família, enfim. Meu Crave a Rosa. Por Amor, Terra Nostra. Né? Do Shakespeare, interessante. E aí, o que acontece? Eu tenho, quer dizer, entretenimento, que servia pra nada. Às vezes a pessoa fala, não, usa rede social como entretenimento, tudo bem. O problema é o trabalho depois das 18 também. Por quê? Porque você está sendo acionado no WhatsApp, é só aquela resposta, é só aquele e-mail, é só aquele problema. Então a pessoa acaba trabalhando. Ele disse, olha, eu não tenho celular. Eu disse, olha, eu tive uma ideia. Eu não vou ter celular 12 horas do meu dia. E aí, estou começando a tentar, já fiz alguns dias, outros não. É o seguinte, por exemplo, fiquei com o celular até as 10 da noite, não tem problema. Sim. Então, eu usei o celular. No outro dia, eu só encosto no celular às 10 da manhã. Durante 12 horas, sim, eu não tenho celular. E aí, isso é um negócio que você vê o seu tempo render. Eu gosto muito de ler, então, você lê. Aí você fica com sua filha, e aí você come, e o tempo não passa. Gente, eu fiz tanta coisa e há 1h30, 2 horas, está cedo. Por quê? Porque você conseguiu destinar esse tempo sem um aparelho celular. Então você fixou horário para isso. Né? Muitos clientes me perguntam, nossa, mas todos os dias você está aqui lendo, estudando. E aí eu falo em tom de brincadeira, olha, é melhor eu aproveitar lendo, estudando. Imagina se eu estivesse esse tempo todo no celular, no Instagram, no Facebook. Então, se você parar para pensar, se as pessoas, lógico, não que fosse uma regra, não quero ditar regra para ninguém, mas às vezes é interessante que a pessoa abra mão de estar ali rolando a página do Instagram e troque por um livro, sabe? Um estudo de algum assunto. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco isso, sabe? Uhum. Mesmo que o estudo seja pela internet. 90% do meu estudo para concurso foi no meu notebook. Sim. Não foi nada impresso. Agora, falando especificamente sobre o seu estudo, você estudava quantas horas por semana, você tem ideia? Samir, no início eu exagerava bastante, porque eu fiz uma prova da magistratura de São Paulo quando eu pensei em começar a fazer concurso. Eu lembro que eu resolvi e fiz 50%. Eu vinha da atuação como advogado e eu pensei, olha, eu preciso alcançar uma pontuação maior. E aí, naqueles 2 primeiros anos ali, eu chegava a estudar fácil, por dia, no mínimo umas 10 horas. Nossa, é muita coisa. Eu estudava 10 horas. Hoje em dia, eu não acho que seja necessário estudar 10 horas por dia. Com o tempo, você vai tendo um feeling daquilo que você precisa. Mas naquele início, era preciso sim. Porque uma coisa é você estar por dentro do direito para a sua atuação profissional. Outra coisa é você ter o estudo direcionado para concurso público. Então eu precisava me inteirar mesmo
do que era cobrado. Foi necessário. Talvez não 10 horas, mas eu acho que vai de acordo com o que a pessoa também dispõe. Mas no início eu cheguei sim a estudar 10, 12 horas por dia. Atualmente, nesses últimos tempos, ainda assim eu estudava bastante. Mas eu creio que líquido ali por volta de 6 horas. Eu acho 6 horas por dia, segunda a sábado, 30 horas por semana, uma carga horária excelente. Para mim, entre 24 e 40 horas por semana é excelente. E aí você estudava muito por PDF, exercícios, aula? Muito. Eu, de início, procurei materiais em PDF voltados para concursos. Então, eu estudei muito PDF, aqueles cadernos sistematizados que os cursos fazem, inclusive o CPUs. Simulados também, gostava muito de fazer simulados. Inclusive, vou até fazer um elogio que não é puxando a sardinha para CPUs, não, mas eu gostava muito dos simulados das CPUs. Achava interessantíssimos, até porque eles vinham com, normalmente, questões com itens. Você precisava dizer VOF, você acabava estudando mais de um tema em uma mesma questão. Depois eu comecei a estudar bastante jurisprudência. As bancas começaram a cobrar bastante jurisprudência ali, 2019, 2020, já bastante jurisprudência. E eu gostava sempre de ter algum curso com videoaulas. Porque era uma forma de, quando eu estivesse cansado de ler, eu aproveitar o tempo assistindo uma videoaula. Eu mudava o modo de estudo e com isso meu cérebro descansava um pouco e eu conseguia continuar a estudar. E é uma forma também que eu vejo de me atualizar. Sempre ter um curso de videoaulas para me atualizar. Às vezes eu não vou assistir todas as aulas, mas vou pegar um tema ali específico e vai valer a pena o investimento. Eu acho que o investimento é barato, normalmente são cursos anuais, CPUs também tem. Eu acho que é um investimento barato. Não barato, mas que vale a pena. Que vale a pena, isso. O retorno muito maior. E alguma coisa de doutrina, Samer, porque chega um momento que você vai muito pelo seu feeling. Então você sabe onde você precisa priorizar o estudo. De início, os cursos jurídicos, eles te dão uma orientação. Depois chega um momento que você vai continuar comprando material, mas você já não vai seguir um roteiro propriamente dito. Você vai pelo seu feeling. E pelo menos eu enxergo assim. A minha caminhada foi assim, vejo que de outros colegas também. Você vai muito pelo seu feeling. Perfeito. Bom, Gessé, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo a este podcast pelo YouTube. Pode falar olhando para a câmera. Eu sei que você que está aí assistindo tem uma rotina pesada, é solitária a vida de um concurseiro, mesmo tendo todo o apoio de familiares, de amigos, mas só nós que trilhamos esse caminho sabemos, nos entendemos. E eu quero te dizer que hoje você está plantando o que você vai colher daqui 2, 3, 4 anos e que vai valer muito a pena. Esse tempo sozinho no quarto, essa festa de aniversário que você deixou de ir hoje, de um amigo, de um familiar, você certamente poderá aproveitar muito melhor após sua aprovação e não desistir, mas lutar com muita garra, com muita força e fazer disso realmente o seu ofício. Tem muita gente boa que está dando duro, dando o seu melhor, então você precisa também dar o seu melhor, de acordo com as suas possibilidades, mas vá até o seu limite, vai ser recompensado. É isso, a gente acabou de ouvir, ou de ter o nosso podcast CPCast aqui com o Gessé Leal, que foi aprovado no concurso de Defensoria Pública do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e para o cartório de Santa Catarina, e que nos contou como é que foi a sua história. Envie este podcast para quem você quer que ouça ou assista a ele. Compareça, nos siga nas nossas redes sociais, @cpiures no Instagram ou no meu @samerage, e no nosso canal no YouTube, @cpiures e o nosso CPCast.
Aliás, não tem arroba no YouTube, mas você entendeu. CP Iures, o canal. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo CPCast. Um grande abraço e até mais.